Pessoal, então a primeira contribuição do Bertalanffy foi essa, a interdependência. Segunda contribuição do Bertalanffy, que na minha opinião é a mais importante, e a que fez que a escola alternativa dos sistemas se tornasse então esta mais importante das modernas, que é a ideia dos sistemas abertos versus os sistemas fechados. Antes de entrar na parte de administração, vamos voltar para a biologia. Então o Bertalanffy estava estudando seres vivos, entendeu o conceito de sistemas, viu que os seres vivos tinham esses conjuntos de partes, que eram vários conjuntos de partes, mas ele notou o seguinte também, que existiam duas formas de você reconhecer e entender um sistema, que eram os sistemas chamados de abertos e os sistemas chamados de fechados. Pessoal, eu fiz dois desenhos, vocês já viram que desenho é a minha habilidade principal, dois desenhos para representar os sistemas abertos e fechados. Sendo que aqui a gente tem um sistema fechado e aqui a gente tem um sistema aberto. Pessoal, basicamente, olhando aqui, qual é a diferença entre esses dois desenhos? Sei que o tamanho não está ajudando muito. Olhando só a parte do desenho, qual é a diferença entre esses dois desenhos? Como? Exatamente. Vocês viram que eu fiz uns buraquinhos aqui, ó? Aqui, ó, está um círculo fechado. Aqui eu fiz uns buraquinhos e coloquei umas setas, né? E ele matou a charada, que é a ligação com o meio externo. Então o Bertalanffy definiu que a gente tinha sistemas que eram considerados sistemas fechados. Ou seja, eles não tinham ligação com o meio externo. E a partir do momento que você tivesse a interdependência entre essas partes, o sistema funcionava redondinho. Então uma vez que você fez um ajuste aqui e um ajuste aqui, vai embora. Esse sistema não para de funcionar corretamente. O problema é, o sistema fechado é só uma teoria. Não existe tal sistema. Porque todo sistema vai estar dentro de uma realidade. O sistema fechado só serve para explicar, para ajudar a entender o que é um sistema aberto. Aí sim a gente está falando dos seres vivos, aí sim a gente está falando das organizações. Então, um sistema aberto, ele também é um conjunto de partes interdependentes que sofre influência e influencia, por isso que as setinhas são os dois caminhos, que sofre influência e influencia o ambiente externo. Então a segunda contribuição do Bertalanffy foi dizer que os seres vivos eram sistemas abertos, mas que as organizações também eram sistemas abertos. Pessoal, será que o ser vivo é um sistema aberto? Vamos pegar esse mesmo cara que está aqui nesse quadro em Campo Grande, vamos levar esse cara para um quadro lá em Cubatão, a cidade mais poluída do Brasil. Será que o sistema respiratório desse cara vai funcionar igual? Não, com certeza não. Porque se ele faz troca gasosa, com o ar poluído tem muito mais sujeira no ar, detrito no ar, do que oxigênio. Então ele acaba tendo que respirar muito mais, ele acaba sujando muito mais os filtros dele do oxigênio do que aqui. Então o que acontece? Esse ser humano é totalmente influenciado pelo ambiente externo dele. Uma outra pergunta, esse ser humano influencia o ambiente externo dele? Sim, se a gente pensar no respiratório, muito pouco. Né? A respiração desse cara influencia muito pouco, mas as ações que esse cara faz no ambiente externo influenciam bastante. Até porque Cubatão não nasceu com isso. Né? Então, o sistema aberto é esse que sofre influência. Agora, biologia legal, vamos voltar para a administração. Pessoal, uma organização, então ele definiu a ideia de que uma organização é um sistema aberto. Vocês acham que uma organização sofre influência o seu ambiente externo? Sim. Como que uma organização? Sim, né? Então como que uma organização sofre influência do ambiente externo? Preço de mercado, concorrente. Preço do concorrente. Você está vendendo o seu produto, está vendendo ele por R$50. Aparece um concorrente na mesma região vendendo por 40. Esse cara vai influenciar suas vendas? Ou você vai abaixar esse preço um pouco mais, ou você vai oferecer algum diferencial que a pessoa compense pagar 25% a mais para comprar o seu produto. Né? Então, a influência do ambiente externo da organização é clara. E a influência da organização no ambiente externo? Existe? Claro, a gente pode ser aquele concorrente. E a mudança que a gente faz no nosso preço também influencia aquele mercado. Então, o Bertalanffy foi o primeiro pensador da administração a mostrar que a organização sofria influência e influenciava o ambiente externo. Pessoal, normalmente quando eu falo dessa aula,
as pessoas me olham e falam assim, mas isso é óbvio. Todo mundo sabe que influencia e que é influenciado pelo ambiente externo. Mas tem um cara que a gente já falou muito bem dele aqui, que não fazia a mínima ideia disso. Vocês lembram quando eu contei para vocês do Henry Ford? Vocês lembram uma frase que eu falei que deixou ele muito famoso? O pessoal chegou para ele, resumindo a história rapidinho, o pessoal chegou para ele e falou assim, Ford, os nossos concorrentes estão fazendo carros de outras cores e os clientes estão comprando esses carros. Então o assessor dele estava falando uma situação do ambiente externo. São outras empresas fazendo carros deles. E são os clientes comprando aqueles produtos. E o Ford deixou aquela célebre frase, podemos fazer carro de qualquer cor, contanto que seja preto. E por que o Ford falou isso, pessoal? Porque a tinta preta era mais barata para comprar e secava mais rápido. Então, na cabeça dele, ele olhando a Ford como um sistema fechado, por que ia piorar um departamento? Por que ia deixar mais lento para produzir? Por que ia deixar mais caro para produzir? O Ford, ele não conhecia, estava, claro, em 1905, ele não conhecia uma área da administração que nasceu exatamente, legal que você perguntou aquela hora a data, Ricardo, ele não conhecia exatamente uma área que nasceu na década de 60, que é uma das áreas que cresce muito na administração até hoje. Que área é essa? Qual que é a área que fala da influência do ambiente externo? O marketing. Não, falando em áreas de administração. A gente tinha produção, a gente tinha vendas, a gente tinha recursos humanos, a gente tinha financeiro, mas foi a partir da década de 60, a partir da teoria dos sistemas, a partir, mais especificamente, a partir do conceito de sistema aberto, é que surge o marketing. Então o marketing é a área de administração que cuida do relacionamento da empresa com o seu ambiente externo. Tá? Então com os seus clientes, com os seus concorrentes, com os seus fornecedores. Então uma área que surgiu a partir dessa época.